Olá pessoas, vamos para mais uma aula. Antes de qualquer coisa, como a gente sempre fala, né? Procure um lugar calmo, um lugar silencioso, para vocês conseguirem se concentrar melhor, tá bom? Peguem o material didático de vocês, né? Caso vocês queiram acompanhar pelo livro, né? O assunto da aula. E também o caderno, né? Para vocês fazerem as anotações, tá bom? Então, a aula de hoje, gente, de geografia, é mais uma revisão, tá bom? Sobre a Índia e sobre a China, né? Mais voltada, assim, pro cenário mundial, né? É o impacto que ela tem, assim, no cenário mundial, tá bom? Algumas características assim, gerais da China, só pra gente relembrar, tá? Gente, a característica mais importante, assim, vocês terem em mente, é o país mais populoso do planeta, tá bom? Tem cerca de 1,38 bilhão, né, no caso, de habitantes, né? A gente para pra pensar que a população total do planeta é o quê? 7 bilhões? Cerca de 7 bilhões? Só na China tem 1 bilhão, né, no caso, né? Então, é o país mais populoso, tá bom? E isso vai ter várias consequências, né, pro país, né, no caso. Por exemplo, se eu tenho muita gente ali, eu vou ter uma mão de obra muito alta, né? Eu vou ter uma reserva de mão de obra muito grande, porque eu tenho muita gente no continente, e além disso, eu vou ter um mercado muito grande, né? Um mercado consumidor. Justamente por quê? Porque tem muita gente. Ou seja, isso vai facilitar um mercado interno, né? Da China, o desenvolvimento de um mercado interno, que é o que atualmente a China está tentando fazer, tá bom? Então vamos lá. Como a gente pode falar, a China ela teve uma mudança de economia centralizada, né? Era uma economia mais centralizada e ela mudou, né, para uma economia mista, ou seja, ela é controlada pelo Estado, só que ela vai ter características assim muito liberais, no caso, tá bom? Então, o que a gente tem na China, basicamente? A gente tem grandes empresas estatais, né, empresas que são controladas pelo Estado, que elas vão se destacar no cenário econômico, tá bom? Inclusive, vão fazer frente a outras grandes empresas de outros lugares, né? Empresas europeias, empresas americanas, principalmente, tá? A gente tem uma mão de obra ali extremamente barata, justamente por ter uma população muito grande, não é? Eu tenho muita gente. Se eu tenho muita gente, eu tenho uma reserva muito grande, né, de pessoas, no caso. Então, vai fazer com que a mão de obra seja barata, ou seja, o salário dessas pessoas seja muito baixo, né? Por quê? Porque eu tenho muita opção. Se eu demitir você, tem 10 pessoas no seu lugar, né? Por quê? Porque tem muita gente. Ou seja, a mão de obra é barata, tá? Inclusive, a China ficou conhecida como o país que tinha um dos salários, né, mais baixos do mundo, né, inteiro. Por conta disso, né? Essa mão de obra muito elevada, no caso, né? Inclusive, gente, isso faz com que os produtos chineses eles sejam comercializados a custos baixíssimos, né? Porque a mão de obra é desvalorizada, né? No caso. E os produtos que vinham da China, é importante falar isso. A China, por mais que ela atualmente ela é a segunda potência mundial, nem sempre foi assim, né? Teve uma época que os produtos que vinham da China, eles eram vistos como mal feitosos, né? Ou que era uma cópia barata de outros produtos do mercado que já existiam, né? Enfim, mas por que isso aconteceu, basicamente? Porque teve uma época que a China, como ela estava voltada ali em se desenvolver economicamente, né? Principalmente depois das políticas do Xiaoping, né? Até coloquei aqui. Voltada principalmente na forte presença de empresas estatais e economia de mercado, enfim. O que acontece? Teve uma época que a China ela queria se desenvolver mais. O que ela fez? Ela criou as zonas econômicas especiais, que é chamada de ZEE, né? Criação de zonas econômicas especiais, que era uma região, eram algumas regiões que vai facilitar a entrada de capital estrangeiro. Então, por exemplo, uma empresa transnacional, se ela está escolhendo ali um lugar para ela ficar, né? Ela vai olhar para essas zonas econômicas especiais e ela vai se estabelecer ali. Por que ela vai estabelecer ali? Porque vai ter toda uma facilidade. Por exemplo, não vai ter uma legislação muito forte, por exemplo, de leis trabalhistas, de uma legislação ambiental, por exemplo, né? Vai ter ali isenção de imposto, enfim, vai ser uma série de facilitações que o Estado chinês vai fazer nessas zonas específicas, não é? No território inteiro. Nessas zonas específicas, eles vão facilitar a instalação dessas empresas nessas zonas, tá bom? Zonas econômicas especiais. Então, a zona que a gente pode dizer que eles criaram para desenvolver melhor, tá? Enfim, o que acontece? Por um tempo, a China ela foi
pegando, né, essas empresas, né, que estavam estabelecidas no lugar dela, né, no território dela. E aí as indústrias na China, elas foram fazendo, né, realizando os produtos, né, foram produzindo esses produtos, só que esses produtos eles eram elaborados em outros países, né? Claro, são todos nacionais. Então, por exemplo, se eu tenho uma empresa, sei lá, uma americana de celular, por exemplo, de celular, né? A tecnologia é deles, né? Eles só precisam que a China monte, né? Que os chineses montem ali o celular para exportar, né? E a China ela foi fazendo isso por muito tempo. Ela foi apenas sendo fazendo essa parte mais produtiva mesmo, né? Do aspecto tecnológico. Só que enquanto ela fazia isso, ela fazia esse aspecto mais produtivo, ela ia desenvolvendo a tecnologia dela. Então ela aprendia com os produtos das transnacionais. Então, por exemplo, se eu tenho aqui uma empresa americana de celular, enquanto eu tenho meus trabalhadores ali fazendo, né, os celulares que tem que fazer, a China ela vai fazendo estudos, né, ela vai estudando e vai pesquisando, vai investindo em tecnologia, em pesquisa, em estudo, para conseguir aprender com a tecnologia dessa empresa. Ou seja, é como se fosse uma cópia mesmo, tá bom? Eles vão copiar a tecnologia, né, para se desenvolver. Então, por um tempo, a China foi fazendo isso mesmo, foi copiando, assim, na cara de pau, tá? Foi copiando esses produtos, né, que ela tava produzindo, que era de outras empresas, de outras nações, tá? Foi copiando até ela ir se desenvolvendo a tecnologia dela. E ela conseguiu fazer isso, né? A gente vê as grandes empresas, por exemplo, chinesas, né, elas conseguem ter esse destaque econômico, tá bom? Inclusive, gente, o PIB da China chegou a apresentar um crescimento de 10% ao ano, que é muito alto, tá? E a China ela continua crescendo, o que faz com que ela seja uma ameaça para os Estados Unidos, né? Porque os Estados Unidos atualmente é a primeira potência mundial e a China é em segundo lugar. Só que a China está crescendo de uma forma muito rápida, né? Ou seja, talvez ela passe os Estados Unidos, né? Por isso que os Estados Unidos se sente assim ameaçado, né? Pela China. E a China no cenário mundial, de maneira geral, então a gente pode falar, é a segunda maior economia, né, do mercado, a segunda potência mundial, atrás apenas dos Estados Unidos, e principalmente, gente, ela é considerada o maior exportador e o segundo maior importador de mercadorias, porque a gente vê que a China ela tá ali muito ativa, né, na economia mundial, tá bom? Inclusive, o Brasil ele é um exportador, né, muito importante para a China, né, a gente exporta principalmente soja, no caso, né, açúcar também, a gente exporta mais produtos agrícolas para eles, tá bom? Então ali é uma parceria importante, né? Inclusive a gente tem um BRICS, né? O que seria BRICS? É um conjunto de países que eles são considerados países emergentes, que são países que estão tendo destaque, que resolveram se juntar, né? Justamente para se planejar melhor em relação a isso, né? Aí BRICS seria Brasil, né? Rússia, China, Índia e África do Sul, tá bom? Enfim, então é uma parceria muito interessante, né? Principalmente pro Brasil, né? Essa parceria. Em 2018, a empresa Huawei, né? Superou a Apple e garantiu o lugar de segunda maior fabricante mundial de smartphones. Então eu peguei isso aqui só como exemplo, tá bom? Então, por exemplo, eu tenho aqui a empresa a Apple, no caso, né? Que é uma empresa americana, né? Que se destaca, né? No cenário mundial, né? De smartphones. Só que eu tenho aqui uma empresa chinesa que em 2018 conseguiu, no caso, garantir, né? O lugar assim, de fabricante mundial, né? Ou seja, ela conseguiu chegar a um patamar de uma empresa que já estava consolidada no mercado mundial, né? Ou seja, a China as empresas estatais estão conseguindo ali fazer frente, estão conseguindo se destacar, tá bom? Os produtos que vinham da China eram vistos, né? Como uma feitoto que eu tinha colocado lá. Enfim, eu coloquei aqui, né, que eles copiavam esses produtos ocidentais, né, e vão fabricar por preços bem menores. Então, por muito tempo eles fizeram isso. Eles copiavam mesmo os produtos ocidentais, né, que estavam lá nas transnacionais, lá no território deles, e eles fabricavam por preços bem menores, né, ou seja, fazia com que as pessoas consumissem, né. Enfim, até eles aprimorarem a tecnologia deles, tá bom? Que eles fizeram. E sobre a Índia, o que a gente pode falar, assim, de maneira geral? Características gerais da Índia, gente. A segunda maior população mundial, né? A gente tem a maior população mundial é a China, a gente acabou de ver. E a segunda maior população é a Índia, tá? Com cerca de
Enfim, também é 1 bilhão, também na mesma faixa, né? Só que ainda tá menor que a China. Só que o que acontece? A Índia, ela não tem um controle de natalidade. Por exemplo, a China teve uma época que fez controle de natalidade, né? Do filho único. E agora permite 2 filhos, né? Então é uma maneira de controlar a população. A Índia não dá certo. Todas as tentativas de controle de natalidade não dá certo. Por quê? Por questão cultural mesmo, né? Enfim, eles têm na cultura deles que se eu, por exemplo, se eu impedir o nascimento de uma criança, né? Se eu tentar controlar, vai contra o que eles acreditam, né? Então eles não aderem no controle de natalidade. Então eles têm uma população que cresce cada vez mais, cada vez mais. E muito provavelmente essa população vai ser maior do que a população da China em alguns anos, tá? Enfim, a gente teve ali um fortalecimento de um mercado interno de consumo, né? Claro, é 1 bilhão de pessoas. Então eu tenho ali um mercado interno, né? Para consumir os produtos. E baixíssimos indicadores sociais. Então, como assim baixíssimos indicadores? Eu tenho um país. Eu tenho um país que ele é muito desigual, né? Ele vai ter uma desigualdade social muito grande. Vai ter um índice de natalidade, de mortalidade elevados, né, no caso, o que mostra que ainda não é uma nação que está desenvolvida socialmente falando, né? Não é uma nação desenvolvida socialmente, tá? Então, por isso que a gente vai dizer que baixíssimos indicadores sociais. E tem uma concentração populacional na planície dos Ganges, né, no caso, né? Que é uma região que vai ter solos mais férteis e climas úmidos. Ou seja, eu tenho ali na Índia uma região mais montanhosa, tá? E uma região de planície. Essa região de planície, gente, ela vai facilitar a ocupação humana, né? O fazer cidade, sei lá, agricultura, pecuária, né? É muito melhor, né, eu plantar aqui na planície do que plantar na montanha, por exemplo, né? Ou seja, essa região é onde vai ter mais gente, é uma concentração populacional. Então, a gente não pode dizer que tem uma distribuição regular. Não, tem uma distribuição irregular, né, da população. Por quê? Porque está mais concentrada numa região, tá? E o que a gente pode falar? Em relação à cultura e à sociedade, a gente pode citar o sistema de castas, que é um sistema, assim, que ele era pautado na religião hindu, no caso, o hinduísmo, que eles acreditam, no caso, que tem o Deus primordial deles, né? Esse Deus primordial, ele gerou todo mundo, né? Toda a sociedade deles. E cada parte do corpo desse Deus originou um segmento da sociedade. Então, por exemplo, a cabeça originou os intelectuais, enfim, os governantes, né? Os braços originou os guerreiros, no caso, os militares, tá bom? Então, a gente tem aí um sistema de castas. Por quê? Porque eu vou dividir a sociedade em grupos, de acordo com a origem deles, né? No corpo do Brahma. E também, esses grupos sociais, eles vão indicar a profissão da pessoa, vai indicar até as vestimentas que a pessoa pode usar, que ela não pode usar, tá bom? Inclusive, se eu tenho pessoas de castas sociais diferentes, elas não podem casar, por exemplo. Ou seja, assim, com esse sistema de castas, eu percebo que é uma sociedade sem mobilidade social, né? Ou seja, se você pertence a essa casta, você pertence a essa casta. Se outra pessoa pertence a outra, é a outra. Eu não vou permitir essa mobilidade, não vou permitir mudança. Você não vai poder mudar de uma casta para outra, não. Você nasceu isso, você vai morrer isso. Basicamente é isso, né? Claro, por um tempo, o sistema de castas ele foi oficial no país, só que já não é mais, tá bom? Enfim, faz cerca de uma década que não é mais, tá bom? Então não é oficial, mas isso fica na cultura, né? Por mais que não tenha nada oficializando, ainda permanece na cultura da população. Então ainda tem consequências, né, para essa população, né? Principalmente em relação à desigualdade social, né? Enfim, o que a gente pode citar também, a gente pode citar a figura do Gandhi, né? Que o Gandhi ele foi um grande líder pacifista, que ele foi muito importante para o processo de independência da Índia. Porque ele partia do princípio, gente, da não violência e da desobediência civil, ou seja, ele organizava as pessoas, né, para fazer um movimento pacifista, ou seja, eles iam se revoltar, só que sem destruir nada, sem, sei lá, atacar os ingleses, enfim, apenas fazendo a desobediência civil, ou seja, o boicote de produtos ingleses, fazendo greves, por exemplo, tá? E assim eles iam resistindo, por exemplo, à violência dos ingleses, né? Porque claro que os ingleses também não ficam, eles estão sendo pacifistas, vamos ser também? Claro que não, né? Eles
reagiu de forma violenta. Mas mesmo assim, eles conseguiram se manter nesse ideal de continuar com a não violência. Então, eles resistiram à violência dos ingleses. E isso, gente, comoveu até o mundo inteiro, né? Porque os outros países viram isso e fizeram uma pressão na Inglaterra, né? Para que a Índia se tornasse independente. Então, isso chamou a atenção, né? Causando uma pressão externa, né, no caso, pressão internacional, e também a própria população, né, conseguiu, né, pressionar, né, porque tava uma situação assim que tava chamando muita atenção, e eles conseguiram a independência, tá bom? A Índia conseguiu a independência dela. E outra coisa importante que a gente pode citar, de maneira geral, sobre a Índia, a gente teve uma Revolução Verde, né? A maioria dos países teve essa Revolução Verde. O que é Revolução Verde? Revolução Verde é quando tem uma revolução no âmbito da agricultura, tá bom? Revolução o quê? Tecnológica, ou seja, vou usar máquinas, né? Vou usar coisas mais tecnológicas na agricultura. A gente até teve aqui no Brasil, tá, gente? E na Índia, gente, essa Revolução Verde, ela não deu muito certo. Por quê? Porque ela causou um apartheid, né, agropecuário. Como assim? Se a gente já tinha uma situação social muito desigual, né? A gente já tinha uma sociedade muito dividida, principalmente, gente, por latifundiários, né, que eram grandes produtores de terra, e a agricultura familiar, né, que é uma agricultura de subsistência, pequenas famílias ali que eram agricultoras. Quando eu tenho a Revolução Verde, ou seja, eu tenho ali o uso de tecnologia na agricultura, vai ser usada por quem? Vocês acham que vai ser usada pelo o grande latifundiário ou pelo o agricultor de subsistência? Claro que é pelo grande latifundiário. Então isso fez com que aumentasse cada vez mais essa desigualdade, né? Entre o latifundiário, que ele se desenvolveu cada vez mais, né? Os grandes latifúndios, e a agricultura familiar ficou meio para trás, né? Vamos botar assim. Claro, gente, é muito importante a gente lembrar que a Índia, a maior parte da população mora no campo, no caso, tá, gente? Cerca de 60% da população vive no campo, tá? Ou seja, depende da agricultura, tá bom? Então a Índia, ela é um país rural, também pode dizer que é um país rural, tá? Basicamente, ela não pode dizer que ela é um país urbano, porque a maior parte da população vive no campo, inclusive, tá bom? Enfim, Índia no cenário mundial, o que a gente pode dizer? Ela tem a principal beneficiária, né, da terceirização de serviços nos setores econômicos. Como assim, terceirização de serviços? Ela vai ser prestadora de serviços para grandes empresas sediadas nos países desenvolvidos. Ou seja, eu vou ter ali países desenvolvidos, e esses países desenvolvidos vão ter grandes empresas, no caso, né? E a Índia, ela vai ser uma prestadora de serviços para esses países, tá bom? Inclusive a Índia se destaca, né, no setor tecnológico, né, no setor de tecnologia da informação, tá bom? Que é onde a Índia consegue se destacar. Inclusive ela tem grandes universidades, né, universidades de qualidade altíssima, tá? Voltada nesse segmento, né, nessa formação, tá bom? Inclusive é uma mão de obra extremamente qualificada, a nível de doutorado, PhD, tá? Extremamente qualificada. Só que ela não é tão valorizada. Ou seja, a gente tem na Índia baixos salários, né? E uma mão de obra com alta qualidade, né? Alta qualidade. Ou seja, se eu tenho, sei lá, se eu tenho uma alta qualidade, né? Ou seja, eu, sei lá, tenho um doutorado. Aí eu tenho um salário que é pouco. E eu tenho um outro país, né, que tá me oferecendo uma oportunidade melhor. Você acha que eu vou ficar aqui ou que eu vou para lá? Eu vou para lá, né? Ou seja, tem uma grande imigração de técnicos e cientistas contratados por empresas de países ricos. Então, os países ricos, eles olham para essa mão de obra qualificada da Índia e eles vão contratar. Por quê? Porque é uma mão de obra qualificada e ela é baixa, né? Lá é uma situação o quê? Na Índia tem baixos salários. Então, é claro que esses profissionais vão querer ir para lá, tá bom? E a gente tem a região de Bangalore, né, que é a região industrial, né, que inclusive ela é conhecida também como Vale do Silício da Índia, né, fazendo aí uma referência ao Vale do Silício nos Estados Unidos, né, que é a região onde tem grandes empresas voltadas, né, no setor tecnológico, tá bom, gente? Para vocês verem, né, o impacto da Índia. A gente tem um crescimento econômico em torno de 6 a 8%, né, que é um crescimento muito bom.
E o setor tecnológico, ele é altamente internacionalizado, ou seja, cerca de 75% de suas receitas, né, são geradas pela exportação. Então é como se eu tivesse aqui uma Índia, uma dicotomia, né? De um lado eu tenho uma Índia atrasada, né, uma Índia rural, a vez de ter uma população que tem baixos indicadores sociais, né? Eu tenho uma desigualdade muito grande. E por outro lado, eu vou ter uma Índia que ela é muito tecnológica e essa tecnologia ela é voltada para exportação, ou seja, para outros países desenvolvidos, tá bom? Então essa seria a dicotomia da Índia, tá, gente? Enfim, espero que vocês tenham entendido, né? Se vocês tiverem dúvidas, vocês podem rever essa aula. Eu aconselho vocês a rever não só essa aula, como as outras aulas, né? A aula da Índia e a aula da China. Também a da Ásia, né? Que eu dou a introdução, tá bom? Para vocês fazerem as anotações de vocês e conseguirem estudar melhor para a prova de vocês, tá bom? E é isso, né? Espero que tenha sido boa aula. Acesse, né, o site lá que eu tinha colocado. Vou colocar de novo. Acesse o site aqui da escola, tá? Pra vocês terem acesso a todo o conteúdo, tá? E algumas informações também, tá bom? E a agenda digital de vocês, tá, gente? Pra vocês fazerem os exercícios que eu coloquei lá, tá? E até a próxima aula.